Pois, ok, então estamos gravando a aula. Então sejam todos bem-vindos, tanto quem está aqui no Zoom com a gente, quanto também quem está no Facebook, e também aqueles que virão assistir a aula ao longo dos dias, né? Eu sei que muita gente talvez não consegue assistir no dia, mas depois tem a oportunidade de colocar a aula em dia. Hoje, então, nós vamos para o terceiro sinal de Jesus. Deixa eu compartilhar aqui a aula, para a gente poder entrar no assunto. Então, hoje nosso cardápio de estudo é a 8ª aula do nosso estudo bíblico, os milagres de Jesus no Evangelho de São João. E hoje nós estudamos a cura do paralítico de Betesda. Essa passagem está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1. Então, quem quiser deixar a Bíblia aberta diante de você aí. Nós hoje vamos fazer uma leitura dinâmica da passagem. E enquanto a gente vai lendo, a gente já vai explicando, falando sobre o que está por trás, né? Mas antes da gente fazer uma leitura dinâmica, a gente já pode fazer uma leitura corridinha mesmo da passagem para a gente poder já se contextualizar. Evangelho de São João, capítulo 5, versículos do 1 até o 18. Diz o seguinte: depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque depois da agitação da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava aí um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. E os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhe disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui, a partir da imagem inicial, né, a imagem de tela, a gente visualiza um tanque
ali alguns enfermos, Jesus que está a conversar com o paralítico, e a partir daí nós entramos então na nossa aula de hoje. Eu dividi a passagem em algumas partes para a gente ir trabalhando o que significa, o que representa, o que está por trás. Porque, no fundo, se a gente olhar assim, a um olhar nu e cru, a gente vai achar um milagre, uma cura de um paralítico. E foi isso que Jesus fez. Mas por trás desta cura há muitos ensinamentos, há muita teologia. Nós falávamos que o Evangelho de São João, João é chamado de o teólogo espiritual. Então, tem muita teologia. Tem coisa que ele está dizendo, mas existe algo que ele quer falar através daquilo. Nós falávamos dos sinais, né? Os milagres para João são sinais. Os sinais significam algo. O sinal sempre quer nos falar alguma coisa. Então, nesse milagre também, João, através da sua teologia, quer nos dizer algo. Então, a primeira parte do texto vai do versículo 1 até o versículo 4. Então, depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Que festa é essa? Nós não sabemos. Existiam algumas festas judaicas que, quando acontecia, todos eram obrigados a ir a Jerusalém para festejar. Então, provavelmente, essa festa era uma dessas, que era Páscoa, Pentecostes, festa da colheita, algumas festas. Mas a gente, no texto, João não diz que festa era essa, não tem nome da festa. Mas sabe que é uma festa importante, por quê? Porque Jesus foi também a Jerusalém, como outras pessoas estavam lá. Então, há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos havia um grande número de enfermos, de cegos, coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então, elementos importantes para nós. Primeiro, a porta das ovelhas. Essa porta era a passagem por meio da qual os animais podiam ter acesso ao local adequado para serem ofertados. Então, a porta das ovelhas. Imaginemos Jerusalém cercada de muro. As cidades naquela época eram cercadas de muro. Por quê? Para proteção, por causa dos bandoleiros, por causa de assalto. Ela era cercada de muro. Então, tinha muitas portas. E uma porta era chamada a Porta das Ovelhas. Por quê? No templo de Jerusalém, nos dias de festa e todos os dias, haviam sacrifícios. E o povo trazia, então, por aquela porta, provavelmente, que passava as ovelhas que vinham para ser sacrificadas. Então, era a porta de entrada para as ovelhas, provavelmente para os bois, para os animais, para o templo que iam ser sacrificados no templo. Então, essa porta é chamada Porta das Ovelhas. Existe ainda essa porta, né? Existe lá em Jerusalém ainda essa porta. Quem já foi lá, a Henriette está dando sinal que existe. Provavelmente ela já esteve lá. Então, essa porta existe, não mais com a mesma serventia, porque hoje não existe mais o templo, não existindo mais o templo não tem sacrifício, então os animais não adentram, mas a porta permaneceu com a porta das ovelhas. Junto à porta das ovelhas havia um tanque. Então, vamos imaginar uma piscina com 5 pórticos, com 5 portas, uma piscina onde ela ali tinha portas de entrada. Essa piscina chamava-se em hebraico Betesda. Betesda quer dizer o lugar da misericórdia divina, ou a casa da misericórdia divina. Ali estavam, então, muitos
doentes, muita gente doente. O doente, para o judeu, o doente, o enfermo, era considerado um amaldiçoado. A doença era sinal de maldição, era sinal de pecado. O doente era tido como alguém impuro. Então, esses doentes, eles estão próximo da porta, na piscina. É engraçado que se a gente olhar, por exemplo, nos santuários, o Santuário Sagrado Coração de Jesus, ali rodeia muita gente próximo da porta, né? Que pede a moeda, que está ali, parado no tempo, parado na vida, parado na história. Né? Está ali, você sai pelo portão do santuário, eles já te abordam para pedir algo. Então, a situação é bem semelhante. Aqueles homens que eram considerados impuros, e nós muitas vezes achamos que esses também são impuros. A gente até cruza a rua quando ele vem para o nosso lado, a gente fica ressabiado, a gente não olha, a gente... É a mesma situação que já havia. Mas é interessante que a festa está acontecendo na cidade de Jerusalém, mas o centro da festa é o templo. Jerusalém é o que é porque tem o templo. Então, por causa do templo, todos vêm a Jerusalém. Mas é interessante. A festa acontece no templo, enquanto Jesus se encontra entre aqueles que não podem participar da festa. Jesus poderia muito bem estar no templo festejando, mas não. Jesus está ali. Porque isso é um sinal da missão de Jesus. Né? A missão de Jesus como o Messias é curar, libertar, salvar. Né? Essa é a missão de Jesus. E ele está justamente ali, junto à porta das ovelhas, porque ele é o pastor das ovelhas, ele é o Cordeiro de Deus também, João assinala isso, então tem tudo a ver com a pessoa de Jesus. E ele está ali, simplesmente ali. O homem enfermo já havia 38 anos que esse homem estava enfermo. Ele estava enfermo. Por que eles se reuniam ali? Porque se acreditava que de tempos em tempos um anjo descia na água e o primeiro que descesse, que se banhasse na água, era curado. Então, aquela turma estava ali esperando por isso. Se acontecia isso ou não, se isso é real ou não, se o anjo descia ou não, a gente não sabe. O evangelista não fala sobre isso. Até um fato interessante, o versículo 4 ele está entre colchetes, se você olhar na sua Bíblia. A minha é uma edição da Ave Maria. Não sei se a de vocês também tem. Está entre colchetes, entre parênteses. Por quê? Porque esse texto aqui, segundo os biblistas, esse texto entre colchetes não é original de João. Não é original de João. Quando pega os escritos original de João em grego, né? Não tem esse texto. Isso aqui foi um anexo. Alguém que anexou, os escribas que anexaram, alguém que anexou mais tarde esse pequeno texto. Né? Porque no original não tem esse texto. Mas alguém anexou, porque ele é uma explicação, é um texto explicativo. Ele está explicando por que estava ali. Estava porque de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Ok? Até aqui, então, é isso. A segunda parte, eu fui dividindo para ficar mais fácil para a gente fazer uma leitura dinâmica e explicando. Do versículo 5 ao versículo 9. Então, Jesus chega, se encontra, tinha um monte de gente. Um monte de gente doente. Tinha mais paralíticos, tinha outras enfermidades. Mas estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu para Jesus: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus:
levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Quanto tempo o homem estava enfermo? Vocês prestaram atenção? 38 anos. Que idade tinha esse homem? Isso nós não sabemos, porque ele não disse quantos anos tinha o homem. Mas a enfermidade, a paralisia que o homem sofria, porque ele era um homem paralítico, estava paralisado. Essa paralisia na vida desse homem já durava 38 anos. Para a Bíblia, 38 anos é sinônimo de uma geração. Uma geração. Ele já tinha vivido uma vida, vamos dizer assim. Na época de Jesus, era normal se morrer por volta de uns 38 a 40 anos. Então, ele já tinha uma vida inteira enfermo. Ele estava enfermo. Não se sabe a idade, mas fazia 38 anos, uma vida inteira. Aquele homem se acostumou com a doença. Aquele homem já estava meio que conformado com a doença dele, né? A paralisia do homem simboliza a incredulidade do povo judeu para com Jesus. Então, essa paralisia significa aquela incredulidade do povo judeu, que não acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus. Essa incredulidade que faz com que o homem, mas também o povo da sua época, viva paralisado. Alguns biblistas vão fazer um link desses 38 anos com o tempo que o povo de Deus andou no deserto. O povo de Deus, ele anda 40 anos no deserto. Embora não fosse necessário 40 anos para fazer o percurso do Egito até Canaã, né? até o lugar onde a terra mana leite e mel, a terra prometida. Não precisava 40 anos, mas por causa da incredulidade, da murmuração, da cabeça dura do povo, eles andaram 40 anos. Então, alguns vão fazer um link com esse mesmo povo que também está perdido, também está de cabeça dura, que é incrédulo, que não acredita que Jesus é o Messias. Ele está ali há 38 anos. Jesus, então, vai se aproximar do enfermo e vai travar um diálogo. Jesus vai dialogar com o homem, né? Por que será que chamou a atenção de Jesus aquele homem e não os outros? Por que ele curou aquele e não os outros? Deus tem seus mistérios, né? Não dá para saber. Mas é interessante a gente pensar, tinha tantos. Mas aquele foi o homem escolhido. Jesus chega perto dele e a pergunta de Jesus é: queres ficar curado? Isso parecia meio óbvio, né? Se o homem estava ali, se acreditava que a água mexia e o primeiro que descesse ficava curado, parece até meio óbvio. Mas também pode ser que não seja. Nessa pergunta de Jesus, queres ficar curado? Tem algo muito interessante da ação de Deus em nossa vida. Jesus, e podemos dizer Deus, ele nunca faz em nossa vida o que não queremos. Deus nunca realiza na nossa vida algo que a gente não quer. Nunca. Deus sempre respeita a nossa vontade. Deus não violenta ninguém. Sempre digo que, há um tempo atrás, eu acho até que falei na última aula, não me lembro direito, mas acho que a gente tocou nesse assunto. Alguém dizia, rezava, né, num momento de oração fervoroso, e dizia assim: vem Espírito Santo e se apossa de nós, né? Isso é uma oração errada. O Espírito Santo não apossa. O Espírito Santo não possui. O Espírito Santo trabalha junto com a gente. O que se apossa é o diabo. Aí a gente vê as possessões demoníacas,
que existem algumas por aí. Nem tudo é, mas existe. O mal se apossa, o mal toma posse. Deus não. Deus, ele respeita a nossa vontade, respeita a nossa liberdade, respeita o nosso querer. Por isso, Jesus pergunta para o homem: queres ficar curado? Né? Porque podia ser que ele não queria ficar curado. Podia ser que ele fosse apenas um mero espectador, que ficasse ali assistindo o espetáculo daquele povo que estava ali, de alguns que desciam, porque às vezes a gente também está assim, né? A gente é um mero espectador. A gente é como aquela semente do semeador que cai à beira da estrada. Está olhando, está apreciando, está aplaudindo, está achando bonito, mas não participa da dinâmica, não participa daquilo que está acontecendo. Então Jesus pergunta: queres ficar curado? E aqui é um ensinamento. Jesus não faz nada na nossa vida que nós não queremos. Nada. Nada, nada, nada. Não existe. Por exemplo, por que muitas pessoas que sofrem com um vício do álcool, da droga, do jogo, que sofrem com alguma coisa que tira dele a liberdade, por que essas pessoas muitas vezes não são libertas? Porque elas não querem. Porque elas não querem. Quando há o querer no coração, quando verdadeiramente ela tem um choque de querer, ela consegue sair. Deus dá a graça e ela abandona a vida de vício. É comum, vocês devem ter alguém muito perto de vocês, a gente lida com muitos, né? Eu acompanho bastante gente da Pastoral Antialcoólica, eu gosto muito desse povo, tenho um carinho especial por eles, tenho bons amigos ali, e cada um que a gente conversa é isso que dizem. Olha, enquanto eu não quis, não adiantava a minha mulher querer, não adiantava os filhos querer, não adiantava a mãe querer, não adiantava internar, não adiantava nada, porque eu precisava querer, porque Deus age no nosso querer. E a gente vai ver isso nas vocações, por exemplo, Maria. Quando o anjo vem, o anjo vai pedir permissão. Maria, tu topa? Tu quer? Ela não entende muito e vai questionar o anjo, mas como assim? Como pode? O anjo diz, calma, Maria, isso vem de Deus. E quando ela compreende, quando cai no coração, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. E enquanto ela não dissesse isso, o anjo não se afastaria. Mas também o verbo não se encarnaria. Sempre é uma junção do querer de Deus com o querer do homem, senão não dá certo. O nosso querer precisa estar em comunhão com o querer de Deus, e não o querer de Deus em comunhão com o nosso. Muitas vezes as pessoas hoje têm tentado fazer que Deus queira o que eu quero. Não, que eu queira o que Deus quer. Né? Em alguns momentos da minha vida, eu sempre rezei assim, né? Tem coisas que há propostas que a gente vê que é de Deus, mas que a gente não quer, que a gente não está pronto. E aí, muitas vezes, eu rezei e rezo, né? Quando uma coisa não comunga com aquilo que está no meu coração, eu digo, Senhor, dá-me o querer. E se me falta o querer, dá-me querer, querer. Dá-me um querer, querer o que tu queres. Porque quando a gente quer o que Deus quer, nós estamos na vontade de Deus. E a vontade de Deus, de Santo Agostinho, é o paraíso do homem. Então, queres ficar curado? Parece meio óbvio, né? Essa é uma pergunta de Jesus ao leproso, ao paralítico. O que tu quer? Porque talvez ele não quisesse isso. Talvez ele quisesse outra coisa. Então, aqui é um ensinamento para nós. Deus nunca faz em nossa vida o que não queremos. Ele não vai te pegar pelo pescoço e te empurrar para uma coisa. Não vai. Pode ter certeza que não vai. Ele só vai fazer na sua vida a partir do momento que você se dispõe. Deus propõe, o homem se dispõe. Não, Deus não obriga a gente a fazer as coisas. É com a nossa liberdade. E só tem sentido fazer algo para Deus, assumir uma vocação, fazer um caminho com Deus, quando isso procede de uma liberdade. É um ato livre, um ato de generosidade. Ok? Jesus pergunta, escuta, queres ficar curado? O homem responde, não tenho ninguém por mim. Quando eu penso em ir para o tanque, outro já foi antes de mim e eu perco a minha chance, a minha oportunidade.
Mas Jesus não está falando para ele, olha, tu quer que eu leve você lá no tanque? Você quer descer no tanque? Não, Jesus não está falando disso. Aqui nós entramos na temática, nas temáticas do Evangelho de São João. Para João, Jesus sempre está falando de uma coisa e aquele que está interagindo com ele, dialogando com ele, muitas vezes entende outra. Aqui Jesus perguntou, ó, tu quer ficar curado? O homem diz, não, eu não tenho ninguém por mim. Também aqui está a condição do homem e do povo sem Jesus. O ser humano sem Jesus nada pode fazer e não há ninguém, não há outro que possa salvar. Jesus é o único que pode nos salvar. Jesus é o único que pode nos curar. Jesus é o único que pode nos libertar de verdade. É o único. Não há outro. Hoje há essas questões, por exemplo, cursos, né, de PNL, para poder treinar a questão da nossa mente, dos nossos pensamentos. Mas o único que pode transformar essas coisas é Jesus. Quando Jesus entra na nossa vida e nós permitimos que ele entre, ele vai transformando o nosso modo de pensar aos poucos. Quando a gente se encontra com Jesus, tem muitas coisas que a gente pensa, mas quando a gente se encontra com Jesus de verdade, ele entra na nossa vida e ele se torna Senhor da nossa existência, e a gente vai mudando o nosso pensamento. A gente vai mudando o modo de ver a vida. A gente vai mudando o modo de ver as pessoas. Porque sem Jesus, nós também estamos igual a esse homem. Nós dizemos, não tem ninguém por mim. A solidão bate, o desespero bate, porque nós sentimos que nós não temos ninguém por mim. E esse é o sentimento daquele homem, que se percebe sem ninguém, sem nada, está sozinho no mundo. Como será que ele ia até ali? De que modo, se ele vai dizer que não tem ninguém por ele? Seguimos em frente. Jesus vai dizer para ele, lá no texto, Jesus ordenou, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. O leito do paralítico, a cama, aquela padiola que ele estava deitado ali, ele tinha uma cama. O leito representa a história, a vida daquele homem, mas também representa o povo judeu que está acomodado, na segurança de serem da descendência de Abraão, e por isso se acham salvos. Estão, como diz o ditado, deitados em berço esplêndido. Aquela cama do homem, para ele, representa uma segurança, né? Ele já está acomodado, ele já está acostumado, faz 38 anos que ele está sobre aquela cama, e só tem ela, provavelmente. Para onde vai, alguém vai levar ele deitado naquela padiola, naquela cama. E aquele é o lugar de segurança. Talvez também um lugar de acomodamento, talvez ele já está acomodado, é cômodo para ele. Então, o leito do paralítico representa a sua história, a sua vida. Por isso que Jesus vai dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Se talvez a gente pode olhar aqui também quando Jesus diz assim, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga. O que é a nossa cruz? A nossa cruz é a nossa vida, a nossa existência. Tudo que nós somos, temos e fazemos é um sinal da cruz da nossa vida. E para aquele homem também era esse sentido. Jesus vai dizer, olha, levanta. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus devolvendo a vida ao paralítico, não mediante a água, mas pela força da sua palavra, revela ser a fonte do amor e da vida para todos. E também expressa que ele era aquele que devia vir.
Jesus cura o homem não pela água. Jesus não pega ele no colo e leva lá na água quando a água mexeu. Ele não leva. Mas ele cura pela força da sua palavra. Se nós formos ver, na semana passada também, que nós trabalhamos a cura do filho do servo do Império Romano, né? A cura do filho daquele homem, o oficial, Jesus também curou o filho pela palavra. Ele não foi lá tocar no menino, ele nem foi na casa, mas pela palavra. Por quê? Porque João começa escrevendo o seu evangelho, no prólogo, ele vai falar dessa palavra. No princípio era o verbo, tudo foi feito por ele, sem ele nada foi feito. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está refazendo a humanidade, ele está restaurando, regenerando. E ele vai regenerar por onde? Pela sua palavra. E curando pela sua palavra, ele está dizendo que ele, Jesus, palavra, ele é a fonte do amor e da vida. Não é mais aquela fonte lá, não é mais aquela piscina de Betesda, mas é em Jesus que nós encontramos tudo que nós necessitamos para viver. É nele que nós encontramos cura, libertação e salvação. Depois a palavra de Jesus para o homem, né? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus manda o homem ficar de pé. O ser humano é o único que anda ereto sobre o pé, sobre os pés. Se você olhar outros animais, não existe animal no mundo que anda de cabeça erguida, que anda olhando para o alto. Porque a glória de Deus está no homem, e no homem de pé. E esta é a obra de salvação que Jesus realiza. Né? Esta é a obra da salvação que Jesus realiza. Ele encontra a pessoa humana caída, a cura, a liberta e lhe dá condição para seguir o seu caminho. A glória de Deus está no homem. O homem é o objeto da glória de Deus. Mas esse homem em pé. Um homem... O que quer dizer um homem em pé? Um homem livre. Um homem que anda de cabeça erguida. Um homem liberto. Não um homem que está acabrunhado, olhando para o seu próprio umbigo. Não, mas que olha para o alto, que tem Deus como centro da sua vida. E é justamente essa a obra salvífica de Jesus. Ele encontra o homem caído, como aquela passagem lá do bom samaritano. Ele encontra o homem caído. Ele cura a sua ferida, ele o liberta da condição, porque ali Jesus está curando o paralítico e libertando daquela condição, dizendo, olha, toma o seu leito e vai para tua casa. Segue o seu caminho, deu para você. Acabou essa vida de paralítico, de viver aqui mendigando, talvez, de viver aqui esperando que alguém faça algo por você. Né? Muitas vezes a gente também procede desse modo. A gente passa a vida esperando que alguém faça algo por nós, mas nós não tomamos as rédeas da nossa vida. E Jesus está dizendo isso, olha, toma o teu leito, toma a tua cruz, toma a tua vida, toma as rédeas da sua existência e anda. Né? Anda, faça alguma coisa, põe-te a caminho. Quantas pessoas a gente conhece que vive esperando por alguém para ganhar na Mega Sena, por um milagre, mas que não faz pela vida, que não dá passos na vida, que não se liberta porque não sai do lugar. Né? Quantas pessoas a gente conhece, né? Eu trabalho na rádio já há muito tempo, eu estou na rádio, minha missão na rádio começou no meu início vocacional, eu tenho 21 anos de vida comunitária, logo nos primeiros dias, eu já fui para o rádio e nunca mais saí do rádio. E tem pessoas que, desde quase de lá, 10 anos, 5 anos, que o pedido de oração é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Você pega e olha, é o mesmo pedido de oração que fazia há 10 anos, há 5 anos. Por quê? Porque não toma a rédea da sua vida. Porque não deixa a palavra de Deus o mover a dar passos. É Jesus quem cura? É. É Jesus quem liberta? Sim.
Mas existe uma parte que é nossa nisso tudo. Jesus não vai lá e não pega o leito dele e diz assim, eu vou te ajudar, vou carregar o seu leito. Não. Jesus dá a condição para que aquele homem possa carregar o seu leito. Porque carregar o seu leito, cuidar da sua vida, é um sinal de dignidade. Né? A pessoa sente-se digno quando ela consegue ganhar a vida com as próprias mãos. Né? Terceira parte. Então, aqui a gente vai ver a consequência da cura na vida daquele homem. Então, ele é curado. Jesus manda ele tomar o leito e ir para casa. Ele se põe de pé. Ele se sente firme. Ele foi curado. Foi aquela condição dele de paralítico, de aleijado, passou. É coisa do passado. Ora, aquele dia era sábado. Os judeus diziam ao homem curado, é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Olha, o que você está andando para lá e para cá carregando essa cama nas costas? Hoje é sábado, hoje é dia de descanso. Hoje você não tem permissão para fazer isso. O homem então respondeu-lhes. Ele, aquele que me curou, disse, toma o teu leito e anda. Eles então olharam e perguntaram, quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. É interessante porque, lá no início, antes de ser curado, o homem é praticamente um invisível. Ele está lá à porta, à beira daquela piscina, no meio dos enfermos, e ninguém olhou, ninguém viu ele. Mas, depois da cura, esse homem passa a ser visto. Ele passa a ser visto. Ele muda a condição. Ele muda a sua história. E, sendo visto, os judeus, então, vão cobrar dele. Escuta, é sábado. Não te é permitido carregar o seu leito. Quando a gente encontra-se com Deus, também, a gente, às vezes, vai passar um pouco por perseguição, por questionamento. Né? Escuta, agora está aí. Antes era um bêbado, um drogado, agora quer ensinar a Bíblia para a gente. Agora quer converter a gente. Agora parece que pensa que é santo. A mesma situação do homem. Escuta, olha, você hoje é sábado, você não pode estar andando aí carregando a sua cama. Mas antes ninguém estava preocupado se ele precisava que alguém carregasse a sua própria cama. Agora eles estão preocupados com a vida dele porque ele está infringindo a lei de sábado. Né? A lei do sábado. Não é à toa que Jesus vai dizer, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para que a vida do homem seja melhor, que ele tenha um dia de descanso, que ele tenha um dia para celebrar, para glorificar a Deus. Mas não precisava ser toda essa rigidez desta forma. A quarta parte. Mais tarde, Jesus o achou no templo e disse, eis que ficaste são. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Interessante. Onde Jesus encontra o homem? Que lugar? No templo. Se antes, na condição de paralítico, ele não podia ir ao templo celebrar porque ele era impuro, ele era considerado um amaldiçoado, agora, curado por Jesus, libertado por Jesus, ele acha o caminho do templo. Ele vai ao templo. Ele vai ao templo e esse ir ao templo é sinal do quê? De retomar a sua vida, porque ele volta à sua vida normal. Agora ele pode frequentar o templo, agora ele pode voltar para sua casa, agora ele pode tocar a sua vida. É interessante que quando nós encontramos Jesus,
nós nos encontramos com Jesus, com a pessoa de Jesus, e é preciso um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas se nós encontramos Jesus Cristo como pessoa, ele nos cura, ele nos liberta, ele nos salva, aí agora nós precisamos mudar de caminho, não mais ficar lá pelas periferias, mas ser igreja, assumir a nossa condição de batizado, se tornar alguém que tem vida de igreja. Qual é esse homem? Ele volta ao templo. Ele vai ao templo. O homem curado agora pode e vai ao templo. Quando a gente é curado verdadeiramente, quando a gente vive um processo de conversão, a gente se torna a igreja. Sempre gosto de dizer que quando a gente trabalha um seminário de vida, quando a gente trabalha o querigma, um dos temas é a conversão. Não há conversão sem volta para a igreja. Não há conversão sem vida de oração. Não há conversão sem amor pela Eucaristia. Não há conversão sem amor pela palavra. Não há conversão sem amor pelo povo de Deus reunido, que é a sua igreja. Então, esse homem, ele se encontrou com Jesus, ele foi liberto com Jesus, ele fez o caminho. Ele vai ao templo. O que Jesus disse para ele quando encontrou? Isso aqui é importantíssimo, né? O que Jesus disse para o homem? Eis que ficaste são, já não peques, para não acontecer coisa pior. O que é pior do que ser um paralítico, um aleijado? O que é pior? A perda da alma, né? O inferno. Jesus está dizendo, olha, você foi curado. Agora, que bom que você está no templo. Agora, persevera na fé. E não volte mais a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Aqui simboliza que o pecado é causa de todos os males. O pecado. Se a gente for olhar a enfermidade, não é castigo a enfermidade. Não é castigo de Deus. Não é esse o sentido. Mas uma enfermidade pode ser consequência de um pecado. Por exemplo, alguém que leva uma vida desregrada no álcool, no tabaco, na droga, no adultério, e, sei lá, talvez no meio da história acaba contraindo uma AIDS, uma doença venérea, é consequência do pecado. O pecado é fonte de todo tipo de mal. Se existe um mal no mundo, este mal se chama pecado. Pecado. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta de Deus é pecado. Tem coisas boas, muito boas, mas se nos afasta de Deus é pecado. Se nos afasta do projeto de Deus, se nos afasta da palavra de Deus, se nos afasta do caminho de Deus, aquilo se tornou um pecado na nossa vida. Eu lembro meu início de conversão, né? Meu início de caminhada lá nos anos 95, 96, eu era viciado em futebol. Minha vida era futebol. Era noite, festa, futebol e coisas mais, né? E eu gostava muito de futebol. E todo final de semana a gente tinha um campeonato, tinha um torneio para jogar, eu jogava mais ou menos, então sempre alguém convidava. Não sei se é porque eu era dono das camisas e da bola, mas eu acho que era por isso certo que todo mundo me convidava, né? Então eu vivia jogando no final de semana. E eu lembro que eu fui para o grupo de jovens e eu me encantei com o grupo de jovens e fui caminhando no grupo de jovens. E aí no grupo de jovens a gente tinha um ou dois domingos por mês, que era a liturgia do grupo de jovens. E aí eles faziam um esforço para levar todos os jovens naquele dia, para cantar, para animar, e também para fazer as leituras. E eles me convidavam para ir no grupo de jovens, para ir na missa. Só que eu, como eu ainda estava muito virado ainda, se eu não tinha futebol, eu ia sair no sábado à noite. Eu ia sair, eu ia para a festa, eu ia para a balada. Mesmo indo para o grupo de jovens, meu início de conversão, eu ainda ia para a balada. Eu fui bem sem vergonha. Deus teve que me pegar pelo cabresto. E aí, quando me convidavam para ir à missa, eu dizia, não, eu não posso. Eu tenho um jogo de futebol. Mas porque eu já sabia que eu ia dormir até mais tarde e não ia conseguir acordar.
E às vezes eu ia jogar mesmo no final de semana um torneio. Então chegou um momento que eu percebi que o futebol, para mim, uma coisa boa, saudável, para mim, naquela época, naquela situação, era um vício e se tornava um pecado, porque me impedia de fazer a vontade de Deus. Então, coisas boas até, mas se me impede de fazer a vontade de Deus, se me faz talvez magoar o outro, se me faz brigar, criar um desconforto no casamento, na família, perceba que talvez aí está uma ocasião de pecado. E aí Jesus está dizendo, olha, não peques mais. Primeiro porque talvez foi um pecado que levou ele àquela condição. Pode ser. Mas Jesus está dizendo, viva de agora em diante uma vida diferente. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ok? Então, vamos para frente. A conclusão do texto. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque faziam esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse, meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Se, por um lado, o sinal realizado por Jesus na vida do paralítico é fonte de alegria e de vida nova para ele, por outro lado, para as autoridades judaicas, trata-se de uma transgressão da lei. Eles, então, vão perseguir Jesus por quê? Porque Jesus cura no sábado. Não pode fazer cura no sábado. Num dos embates de Jesus com os fariseus, Jesus vai dizer, escuta, tá, eu não posso curar no sábado, mas se um boi seu, um jumento seu cair no poço no dia de sábado, você não vai lá resgatar? Você deixa lá até o outro dia para você ir resgatar? Vocês não resgatam o jumento que está lá ferido, que está correndo perigo de vida? Imagine se um filho de Deus não vale mais do que um jumento, do que um boi. E Jesus justifica, porque o sábado, a lei, e aqui é interessante trabalhar o sentido da lei. A lei, toda a lei, ela está a serviço da vida. A lei não é para nós uma causa de tropeço. A lei é para nós um sinal de proteção, inclusive a lei de Deus. A lei de Deus para nós é um sinal de proteção. Eu faço um curso de pós-graduação e esses dias o professor trouxe uma frase que eu achei muito bonita. Ele dizia que os 10 mandamentos são uma clausura de segurança para o homem. Uma clausura, um refúgio, uma proteção para o homem. A lei de Deus não é para tirar a liberdade do homem. Não, não é. Porque se para eu ser livre eu precisar violar a lei de Deus, então isso não é liberdade, isso é libertinagem. A lei de Deus é para fazer a vida do homem melhor. A lei de Deus era para o homem, não o homem para a lei. Mas os judeus não percebem isso. Os judeus daquela época, os mestres da lei daquela época, eles não percebem isso. E eles veem que Jesus está transgredindo, que Jesus é um criminoso, que Jesus é um transgressor. E a partir daqui, então, surgem os 2 crimes que vão levar Jesus à cruz, que é curar no sábado e dizer-se filho de Deus. Então, esses são os crimes. Quando eles condenam Jesus lá, o Sinédrio condena Jesus lá naquela sexta-feira da paixão, né? Eles condenam Jesus por esses 2 crimes. Curar no sábado e dizer-se filho de Deus. É por isso que Jesus vai ser crucificado. Então, esse é o capítulo 5, versículo do 1 ao 18, aqui do Evangelho de São João, o terceiro sinal de Jesus. E o que é importante nós levarmos? Essa centralidade da palavra de Jesus.
Jesus é aquele que se esperava. Jesus é aquele que mexe a água. Jesus é aquele que sacode a vida. Jesus é aquele que transforma a existência do homem. Ele é o Messias e é ele esse capaz de curar. Não precisa de muita coisa, só da sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus e botamos em prática, ela nos cura, ela nos liberta, ela nos salva. Jesus cura o paralítico não pela água, mas pela força da sua palavra. Ok, minha gente? Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero que dê para pegar algumas coisas, vocês possam aproveitar um pouco do que nós trouxemos. Claro, sempre há mais a explorar, né? A gente toca alguma parte, uma coisa ou outra, mas a teologia joanina é muito profunda, né? Então, eu trouxe algumas coisas que eu achei mais interessante para nós e para a gente também poder partilhar aqui de um modo mais espiritual, mais assim, profundo desta forma. Alguém quer dar um feedback? Alguém quer partilhar, fazer uma pergunta? O que é mais interessante para nós também é que o sinal de Jesus vai gerar um discurso de Jesus. O milagre que ele faz vai gerar discurso. Prestem atenção ali, ó. A partir do versículo 19, na minha Bíblia da Ave Maria tem um título, não sei se na de vocês tem. A comunhão do Pai e do Filho. Do versículo 19 em diante, Jesus vai falar dessa relação dele com o Pai. É engraçado porque, olha aqui, quantas vezes vai surgir a palavra filho, né? Uma da temática de João, só aqui, ó. No versículo 19, ali Jesus tomou a palavra e disse-lhes, em verdade vos digo, o filho. Depois, ali antes do versículo 20, tá ali de novo, filho. A palavra pai e filho vai se alternando, até Jesus chegar lá e dizer, quem me vê, vê o Pai. Né? Somos uma só coisa. Então, a partir do sinal, do milagre realizado, surge um discurso de Jesus, e é sempre assim, surge um discurso de Jesus. Então, todo o capítulo 5 é um grande discurso de Jesus, que fala sobre essa comunhão entre o Pai e o Filho. E termina quando? No capítulo 6, que aí vem o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães, que aí é o cardápio para a nossa próxima aula de segunda-feira que vem. Ok? Se vocês quiserem, como uma tarefinha de casa, ler do versículo 19 até o versículo 47, pode ler. É importante, é bacana, para perceber essa relação de Jesus, do Filho e do Pai. Né? Essa relação, essa comunhão que existe entre os dois. Como quem Jesus fazendo um discurso e comprovando verdadeiramente que ele é o Filho de Deus. Coisa que eles não vão entender e que vai se tornar até objeto de condenação para Jesus depois. Ok, minha gente? Alguém quer trazer algum assunto? Fique à vontade. Henriette, tu quer falar alguma coisa? Fica ali, Diácono, acho que fica ali bastante claro, né, que Jesus não impõe, bem como você falou, né, a minha liberdade, eu que aceito ou não, né? Não, nada é imposto por Deus, nem nada é imposto por Jesus, mas se eu quero, eu consigo, né, ter essa minha conversão, essa minha mudança depende de mim, não tem imposição né, de maneira alguma. Nem pode. Acho que essa liberdade, nem pode, essa liberdade que Deus nos dá, Jesus sempre fez isso, né? Acho que fica muito claro nesse contexto agora de João, né? Essa liberdade minha como filha de Deus, como filho de Deus que somos. Isso. O homem é livre, Deus fez o homem livre. Deus nos deu o livre-arbítrio para optar por cá ou por lá. E até porque quando não parte de uma opção nossa, não tem sentido, né?
Isso é verdade. A gente Não vê- tem como. não tem Uhum, como, não tem sentido. é verdade. Mais alguém? Muito bom. Alguém mais quer partilhar? Dá tempo ainda. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém? Pessoal lá do Facebook também, quem está lá, pode fazer um comentário ali. Se tiver pergunta, eu respondo. É isso, meu povo. Foi bom? Tá bom desse jeito a aula? Tá edificante? Estão colhendo frutos? Excelente. Então tá bom demais. Perfeito. Então tá bom demais. Então finalizamos a nossa aula com a oração e com a bênção. Rezemos juntos. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Maria Arca da Aliança, Rogai por nós. que o Senhor Todo-Poderoso derrame sobre vós sua bênção, vos conceda uma boa noite de sono e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite, minha gente. Até a semana que vem. Quem tiver Boa noite. alguma perguntinha depois que queira mandar, pode me chamar no pessoal lá. Estou lá no grupo também com vocês. Pega ali na cabeceira ali, tem o meu contato. Pode perguntar ou comentar alguma coisa que a gente vai destrinchando lá. E até a semana que vem. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Diácono. De nada. Deus Boa abençoe. noite.